Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a correção e entendimento da semana 1 do PET 4 do sexto ano. A primeira questão, que está na página 61, trata de um filme, que é O Príncipe do Egito. Esse filme, que é um filme antigo, né? Tem 20 anos, 22 anos. E aí, não sei se vocês conhecem esse filme, mas a história do filme provavelmente vocês conhecem. Então, alerta de spoiler aí, prestem atenção. Essa é a capa do filme. O filme chama O Príncipe do Egito. E ele conta uma história que é uma das mais famosas da humanidade. É a história que começa com uma mãe salvando seu filho, que eles eram hebreus. Essa mãe está salvando o filho de um massacre feito pelo faraó e ela coloca o bebê no rio Nilo, num cestinho. Esse bebê acaba chegando no palácio e a esposa do faraó toma o bebê como filho dela e cria ele como filho adotivo. Ele cresce então junto com o príncipe que vai um dia ser o faraó. Nessas nuances da vida, nessas loucuras, ele acaba percebendo um dia que depois que ele acaba matando um soldado, ele vai então e percebe que na verdade ele é um hebreu, ele não é um egípcio. Ele não, nessa família não era dele. Ele fica muito revoltado e ele vai viver no deserto. No deserto ele se encontra com uma tribo de pastores e passa a viver como pastor. É aí que tudo tem uma reviravolta. E ao buscar uma ovelha que estava fugida, ele tem um encontro com Deus e Deus chama ele para ser aquele que vai guiar o povo dele para a libertação. Moisés fica, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, mas Deus fala, estarei com você o tempo inteiro. E aí Moisés volta e o irmão dele já era o faraó, e aí ele fala, olha, liberte meu povo, que senão o trem vai ficar feio, né? E fica mesmo. Deus manda 7 pragas, que são as 7 pragas do Egito, e aí o faraó finalmente fala, não, pode ir embora, pega esse povo e vai embora. E aí Moisés está liderando o povo para ir embora. Quando eles chegam perto do Mar Vermelho, os soldados estão indo atrás dele. Ia ser um grande massacre, o povo hebreu ia morrer mesmo. E é aí que Moisés tem uma das grandes momentos da vida dele, um dos mais famosos para os judeus e para os cristãos, que é quando ele pede ajuda divina e com o seu cajado ele abre o Mar Vermelho e os hebreus saem do Egito e vão em busca da terra prometida, né? Mas voltando na nossa atividade, que é o que importa, a primeira pergunta da número 1 é: o filme conta a história de qual povo da antiguidade? Conta a história dos hebreus. Hum? A letra B pergunta: como foi chamado o evento de saída deste povo do Egito em direção a Canaã? Esse evento é chamado de Êxodo e ele é contado num dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que tem esse nome também, Êxodo. Bom, a atividade número 2, que está na página 62, ela é um pouco mais conceitual, ela pergunta mais coisas sobre conceitos. Então, vamos tentar entender lembrando do que já aconteceu nas outras semanas. A primeira pergunta é: o que é uma religião monoteísta? Bom, o próprio nome já fala, mono significa um. Então, é uma religião que acredita em um único Deus. As 3 grandes religiões monoteístas hoje são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na letra B, está perguntando o que é uma religião politeísta. O próprio nome já diz, é uma religião que tem muitos deuses, muitos. Então, é uma religião que acredita em muitos deuses. Como a religião dos antigos maias, que a gente viu no PET 3, mas também há religiões modernas que também acreditam em mais de um deus. Bom, a letra C é o que eram as cidades-estados no mundo antigo. No PET, nos textos iniciais, das páginas 60, 59 e 60, traz um texto bem grande explicando um pouquinho o que é essas cidades-estado. Hoje a gente vive em cidades que estão unidas por um governo central. O governo estadual, esse governo estadual, ele é reunido também num governo federal. Mas na antiguidade não era assim.
as cidades, elas tinham, apesar de elas terem cultura própria, terem língua própria, elas tinham governos que eram diferentes entre si. A cultura era a mesma, mas os governos eram diferentes. O texto do PET cita essas três cidades, Cirom, Biblos e Tiro. Poxa, mas onde fica isso? Bom, a gente pega um mapa do Império Egípcio, a gente vai perceber que essas cidades, ó, ficavam lá no norte do Império, são banhadas pelo Mediterrâneo e são cidades que eram já na região de Canaã, tá vendo? Então, é isso. A questão número 3, que também está na página 62, traz um quadro. Esse quadro, todas as respostas dele estão no texto no PET, mas já que a gente está fazendo junto, vamos explicar cada uma rapidinho. O primeiro está falando do alfabeto fonético. O alfabeto fonético ele é como o nosso, né? E ele foi criado pelos fenícios. O nosso alfabeto hoje é herdeiro desse alfabeto, né? Uma religião monoteísta, como grande parte dos brasileiros que são cristãos, é a dos hebreus. Os primeiros a adotarem uma moeda única foram os persas. Os que lutaram contra os gregos também foram os persas. Os que eram grandes navegadores eram os fenícios, que eram navegadores por serem grandes comerciantes também. E os que foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos foram os hebreus. É isso, finalizamos. Gostou desse vídeo? Ele foi bom para você? Foi legal? Curte e compartilhe com o pessoal.